Dessa vez eu vou ser rápido, tem muito episódio pela frente. Na primeira parte desse episódio, o nosso entrevistado, o professor Júlio Bentivolio, falou sobre o que ele entende por distopia, qual a relação entre utopia, distopia e história, e o que é um passado distópico. Nessa parte, discutiremos algumas questões importantes, sobretudo no que diz respeito à relação entre crise e distopia e sobre a contribuição que o conceito de distopia pode prestar para uma reflexão teórico-filosófica da história no momento em que vivemos. Na tentativa de responder essas e outras questões, o Laboratório de Estudos de Teoria da História e Historiografia, o LETS, e o Núcleo Interdisciplinar de Estudos Teóricos, o NIET, em parceria com o portal HH Magazine, apresentam essa série, cujo objetivo é reunir especialistas da área, do Brasil e do exterior, para tratar de aspectos específicos relacionados à atual pandemia, a partir do ponto de vista próprio da teoria e história da historiografia. E para aqueles que têm particular interesse nesse tema da crise, da distopia, da utopia, fiquem espertos, porque no nosso 5º episódio com o professor Danilo Marques, voltaremos a discutir essas questões, especificamente sobre crise e esperança. Vejo vocês do outro lado. Agradeço novamente a presença do professor Júlio, que é professor de Teoria da História na Universidade Federal do Espírito Santo e autor do livro História e Distopia, a Imaginação Histórica no Alvorecer do Século XXI. Seguimos com a próxima pergunta, professor. Como podemos compreender a crise ou as crises em que vivemos no século XXI a partir dessa definição de distopia e de qual crise ou de quais crises exatamente estamos falando? É uma boa questão também. Estou aqui tentando lembrar, você falou em crise, eu acho que no meu livro inteiro, que não é tão grande, é um livro pequeno, né, e que tem, digamos assim, uma preocupação muito incipiente, muito tateante em relação a essas questões que eu propus discutir lá, eu acho que eu devo ter mencionado a palavra crise, Tainá, acho que 1 ou 2 vezes. Não exatamente porque eu fuja deste problema, que, a meu ver, é algo que precisa ser enfrentado, sobre a possibilidade de existir ou não uma crise, né, no pensamento histórico, dentro, né, no interior do campo da história, ou da teoria da história no presente, que a gente pode fazer múltiplas análises ou múltiplos diagnósticos do estado da teoria da história hoje em relação ao estado da teoria da história nas décadas que nos precedem, digamos assim. Então, a meu ver, nós estamos num momento de grande profusão, né, de intensa reflexão, muito positiva no campo da teoria da história, tanto no Brasil quanto no exterior. E, assim, sinto que existiram avanços consideráveis nos problemas levantados em relação à representação histórica, em relação ao problema da narrativa ou da ficcionalidade no interior da escrita da história, em relação a métodos ou abordagens, digamos assim, a metodologia científica empregada pelos historiadores para alcançar níveis de verificação, de validade do conhecimento que eles produzem. Então, assim, de algum modo, parece-me que nós, ao contrário de uma crise no campo da teoria da história, a gente vive um boom de intensa imaginação e de intensa produção de trabalhos muito críticos, muito lúcidos, de onde viemos e para onde vamos, né? Então, se é que há uma crise no campo da teoria da história, eu diria que ela é muito bem-vinda, é muito benéfica. Em relação à história como um todo e à pesquisa histórica, ao conhecimento histórico, aí a gente detecta talvez um grande problema, que é em relação tanto ao negacionismo, quanto em relação às fake news em geral, né, à mentira, e não que a mentira não fosse um problema para a pesquisa histórica, porque desde Mark Bloch, e Mark Bloch escreveu muito sobre isso, sobre a falsidade e a mentira na história, né? Então, desde há muito tempo, os historiadores estão antenados para discursos deliberados ou narrativas deliberadas que tentam falsear a realidade política, econômica. Então, nós, historiadores, estamos muito acostumados com a fake news, talvez ela não seja um grande problema. Mas ela se torna um problema quando se associa a determinadas interpretações negacionistas do passado, que questionam, muitas vezes, interpretações consensuais, consolidadas, validadas, não é? Com base documental, empírica, extensa. Então, na maior parte das vezes, acho que a crise, né, quando a gente fala em crise na história, na minha leitura, ela passa um pouco por esse caminho, ela passa um pouco por aí. Então, no livro História e Distopia, eu falo pouco, porque eu nem chego a mencionar que há uma crise da imaginação histórica moderna. Não é exatamente isso que está em crise. Essa imaginação histórica moderna, que compactua com a ciência,
de uma história científica, que compactua com uma visão otimista e utópica de encontrar o passado, explicar o passado, essa perspectiva não esgotou suas forças, né? Muitos historiadores e historiadoras continuam investindo em larga escala numa produção histórica comprometida com essa visão modernista e utópica, em relação ao passado, em relação à capacidade da história. O que eu faço é mostrar que, ao lado desta corrente, a gente vê cada vez mais em expansão manifestações de historiadores e historiadoras que são mais temerários em relação a esse otimismo, né? Que veem o passado do ponto de vista ontológico como um problema, que veem restrições a determinadas interpretações historiográficas existentes, né? Portanto, essa historiografia pós-modernista, poderíamos dizer, ou essa história distópica do presente, é uma história mais cética, é uma história que se permite determinadas liberdades do ponto de vista narrativo e começam a ensaiar essas experiências com um pouco tímidas ainda, mas com uma maior liberdade que em relação aos historiadores do passado. Então, vejamos, eu detecto duas manifestações muito sensíveis disso, né? Uma seria, por exemplo, no historiador italiano Carlo Ginzburg, que escreve muito bem, que está preocupado ali, digamos assim, com aquele material empírico, mas que dentro da nova história cultural ele abre uma perspectiva muito interessante de diálogo do presente com o passado. E tem total clareza de que ele está construindo um passado dentro do seu texto histórico. Um outro autor que eu acho que é uma expressão muito interessante desse fenômeno é o Ivan Jablonka, com Letícia e outros livros, que se permite colocar sua própria subjetividade dentro do texto, não é? Que coloca no texto, que hesita, coloca as suas hesitações, as suas dúvidas, coloca ali o seu comprometimento, digamos, às vezes até passional, emocional com o que ele escreve. Eu diria que, de certa maneira, a distopia, ela serve para nós, não é? Para nós historiadores, como um conceito capaz de expressar essas inquietudes. Crise ou não, digamos assim, eu costumo fazer uma leitura muito pragmática do conceito de crise. Eu entendo crise como mudança, como transformação. E o pensamento histórico e a historiografia são eminentemente o quê? Crítica, transformação e mudança. Não é? Tá em constante diálogo consigo mesmo, com a história da história, com a memória da historiografia, sobretudo para criar coisas novas, não é? Para criar novas interpretações, para buscar outros pontos obscuros que ficaram de lado, enfim. A historiografia vive de crise. A crise é fundamental para a história. Uhum. Então, há uma crise da imaginação histórica modernista que faz com que surja essa imaginação histórica distópica? Não exatamente. Eu penso que essa imaginação histórica modernista continua tendo a sua força. É mais ou menos assim, as utopias não morreram. Seria uma bobagem a gente imaginar que as utopias políticas, econômicas ou religiosas morreram ou estão com seus dias contados. Então, veja, em relação à religiosidade, a despeito dos avanços tecnológicos, a despeito do avanço científico, médico, existem diversas narrativas disputando o campo da medicina, dos cuidados de si, ou dos cuidados do corpo, e narrativas que têm um fundamento religioso, que vem de seitas, que vem de grupos religiosos. Essa imaginação modernista, Tainá, para mim, ela continua tão forte quanto. Agora, ela sofre abalos, ela sofre fissuras, diante da expansão de uma imaginação distópica. O que é essa imaginação distópica? Eu penso aqui em talvez dois autores que nos ajudem a perceber isso de um modo melhor. Né? Um é o Gumbreth, com a ideia de que a história não pode ensinar tanta coisa, que talvez a gente não tenha tanta coisa mais a aprender com o passado, isso na leitura de alguns, né, de algumas pessoas, de algumas entidades, instituições, e penso no presentismo do Hartog, desse fechamento do futuro, do temor em relação do futuro e desse presente amplo que quer devorar tudo. Agora, evidentemente que eu vejo essas duas questões também com muitas críticas, não é? Que o futuro não está fechado, o futuro continua aberto, ele continua sendo disputado, não é? E mesmo as distopias, elas continuam, inclusive mantendo futuros abertos para, sobretudo, colocar lá dentro estados piores, condições piores do que as que nós nos encontramos no presente. Essa epidemia da Covid-19, para mim, é um campo fértil para colocar à prova essa relação entre história e distopia. Porque tanto vivemos um momento que nos parece, não é, a muitos,
distópico, controlados, isolados, presos, né? A sensação que as pessoas têm é essa. O Estado intervindo, fechando, proibindo de andar, enfim, o medo do futuro, o medo de morrermos, né? Um vírus invisível dizimando as pessoas. Então, a gente vive uma experiência histórica, distópica, que provavelmente deixará marcas no nosso pensamento, nas manifestações artísticas. Acho que ela será um trauma, poderá se converter num grande trauma global, dependendo do modo como as memórias e as pessoas lidarem com este passado recente da pandemia. E a gente nem sabe se isso vai acabar, isso não pode, digamos assim, ficar pior do que já está, não é? Caso o vírus sofra uma nova mutação, e a gente não sabe o que pode acontecer. Então, são essas coisas que eu imaginei, quer dizer, e mais do que isso, né, nós vivemos também de utopias passadistas e, ao mesmo tempo, de distopias que se projetam também no passado. Né? É tudo muito diferente, eu vejo isso como algo novo no interior da imaginação, né, da imaginação social, do imaginário social, e vejo isso como algo novo também dentro da história. Um autor que talvez seja importante citar, que, digamos assim, influenciou muito esse meu modo de pensar a distopia para a história, foi o Arthur Danto. O Arthur Danto, no campo da crítica de arte, ele entende que a narrativa, a história da história da arte, ela encontrou um limite, né? Um limite das possibilidades de conhecer e de produzir representações. É como se tudo fosse descoberto, que os jogos já ficassem todos muito claros, que os bastidores fossem muito conhecidos, né? Então, há um problema de se criar uma arte nova ou de avançar para além do que já foi avançado. De modo que, por exemplo, no caso do Danto, ele vai dizer que a arte rompeu com o paradigma do realismo. Eu penso que é possível transpor, ou pelo menos, em parte, incorporar essa análise do diagnóstico da crise da arte e do fim da arte, para a gente pensar numa crise, aí poderíamos usar o termo de crise da história, dessa história tradicional, que vê passados como passados físicos, objetivos, fixos, materiais, não é? Que o historiador vai encontrar, descobrir ou explicar, e que dão lugar a um passado distópico, radical, incontrolável, não é? Deslocando-se na temporalidade e que nunca a gente consegue fixar plenamente. Então, há no campo da história e da teoria da história também hoje esse entendimento por parte de alguns historiadores e historiadoras que a representação histórica tem problemas e que aí aquele modelo tradicional de uma história passado meio que esgota um pouco as suas forças. O dilema atual sobre o status epistêmico da narrativa histórica surge da suposta incompatibilidade entre as notas distintivas do discurso narrativo e sua pretensão de representar a realidade passada. Os teóricos da literatura listaram suas características: o selecionar fatos com base em algum critério ou viés, o fechamento artificial criado pela escolha do começo e do fim, e a integração de fatos para configurar unidade e coerência. Em outras palavras, o debate é desencadeado por encontrar uma tensão insolúvel entre a atividade construtiva do historiador e o objetivo declarado de dizer verdade sobre o passado. Em geral, tanto os defensores quanto os detratores da narrativa tentam separar-se do realismo histórico ingênuo em defesa de suas posições, ou seja, não apelam à ideia de que a história existe como um relato não contado, já moldado e determinado, a ser narrado pelos historiadores. Em seu livro, há um momento em que você faz uma analogia entre o início do século XXI e o inverno, e especula que esse momento distópico poderia inaugurar uma nova primavera. E, curiosamente, a quarentena na Europa começou no inverno, e nós aqui no Brasil estamos caminhando, há poucas semanas do inverno. E, como você mesmo disse, o futuro está aberto. Então, você arriscaria dizer quais soluções criativas a emergência de uma consciência histórica distópica pode oferecer para o surgimento de filosofias da história informadas pela ideia de crise? Acredito que poderíamos pensar em alguns caminhos que talvez a historiografia pudesse trilhar, ou, digamos assim, algumas perspectivas que ela pudesse incorporar de uma possível agenda, digamos assim, uma agenda distópica para a história. Então, em primeiro lugar, eu penso que uma discussão ainda mal resolvida na historiografia brasileira, entre os historiadores e historiadoras brasileiras, em relação à questão do realismo histórico, desse realismo do passado. Então, há uma enorme resistência, no Brasil
dos debates sobre a narrativa e o narrativismo na história. Então, eu não sei, eu não proponho uma nova filosofia da história, ao contrário, eu acho que eu me alinho bastante à perspectiva da nova filosofia da história de Hayden White, de Frank Anker Smith. Esses dois historiadores, Hayden White e Frank Anker Smith, nos colocam um problema interessante, de que essa representação histórica dos historiadores do passado, ela é narrativa, ela depende da ficção, ela depende da ficcionalidade, do texto, e é esse texto que vai, digamos assim, construir um determinado passado. Alguns autores são mais radicais, vão dizer que esse texto inventa passados, não é? Talvez não seja, eu não chegaria a tanto, mas a ficcionalidade é necessária para criar esta representação histórica que nós, historiadores, fazemos. Então, essa dimensão narrativa, eu acho que amplia radicalmente os passados históricos possíveis de serem narrados. Então, a gente poderia pegar um evento, um ano, um personagem histórico e multiplicar ao infinito as possibilidades, digamos assim, de analisá-lo historicamente, com muitas interpretações, com fontes distintas, enfim. E aí a gente vê que é a narrativa que potencializa essa possibilidade de passados densos, complexos, e que é assim que os passados são. Né? Porque se o presente, o hoje, já é algo complexo e tenso, esse fluxo, esse movimento, não é? Porque nós estamos em esse deslocamento nosso em relação ao amanhã, ao depois, vai continuar sendo complexo. Então, não tem como simplificar isso. Então, eu penso que uma história distópica olha para isso. Olha o passado, ou olha a análise sobre o passado como algo espectral, fragmentado, não é? Fragmentário. Uma outra questão, para além da disputa de passados, dessa infinidade de passados possíveis, associada também à questão da narrativa, Tainá, é a disputa de narrativas. Então, fica cada vez mais claro que também a história se torna um espaço disputado, haja vista que ele não é monopólio dos historiadores e das historiadoras. Então, todo e qualquer cientista social, e mesmo não especialistas, tem se enveredado a, digamos assim, fazer seus próprios estudos e, digamos, analisar o passado histórico e produzir nesse sentido, né? Escrevendo textos, blogs, vídeos no YouTube. Então, a gente vê uma proliferação de produtos relacionados com pesquisas históricas de boa ou má qualidade, mas que elas existem, feitas por especialistas ou não especialistas. Então, olha só, há um descontrole, nós não controlamos mais o passado. Essa perda de controle, né, de autonomia, é também distópica. Nós não imaginávamos que chegaríamos a esse ponto de ter que disputar narrativas, inclusive negacionistas, falsas, inverídicas, em relação ao passado. E estamos gastando muita energia para fazer isso. Isso parece um grande absurdo, parece um nonsense o que nós vivemos hoje em dia em países como o Brasil, mas a gente pode ver que isso é muito comum nos Estados Unidos e talvez em vários outros lugares. Veja o que estão fazendo na Hungria, por exemplo, instituindo o negacionismo como uma política de Estado, como uma diretriz para o ensino de história de determinados assuntos do passado daquele país. E isso acontece em outros lugares, por exemplo, na Turquia, nos países árabes, isso ainda é muito comum também. É algo que nós não imaginávamos. Imaginávamos, né, sob a perspectiva de uma história utópica e modernista, um aperfeiçoamento contínuo da história, uma perfectibilidade e alcançar cada vez mais um passado concreto, real e verdadeiro. E o que a gente vê é que, a despeito de cada vez mais termos arquivos, ferramentas metodológicas, é o contrário, né? E cada vez mais esse passado escapa ao controle de uma instituição ou de algum órgão que verifique essas narrativas produzidas distópicas e que fogem da alçada dos historiadores e das historiadoras profissionais. Obrigada pela presença, professor Júlio. Para finalizar, você gostaria de divulgar algum projeto ou alguma publicação sua que esteja em andamento? Eu acho que 2 livros que eu gostaria de destacar aqui, Tainá, recentes, que eu fiz e que valeriam a pena para ilustrar um pouco as questões que a gente abordou nessa conversa, seria o História e Distopia, não é? Que as pessoas podem adquirir, caso queiram, na Amazon, tanto na versão para Kindle quanto na versão impressa, e um outro livro que eu produzi com o colega Alexandre Avelar, lá da Universidade Federal de Uberlândia, que é O Futuro da História, uma coletânea muito interessante, produzida por colegas da área de teoria da história
de várias universidades brasileiras e analisando figuras e perspectivas interessantes, inovadoras no campo da teoria da história no presente. Eu lamento muito, por exemplo, quando o reconhecimento, né, da profissão do historiador, da historiadora, não foi assinado, não foi sancionado pelo presidente da República, porque preserva esse estado de coisas e favorece, em grande medida, o negacionismo histórico.